Sabem cantar o Salmo primeiro? De cor? É. Só no embalo. Sabe, Davi? Nem Você embalo sabe, né? também. Salmo primeiro, muito importante. Salmo primeiro, Salmo de Davi e o Salmo segundo. Eles são a base de todos os salmos. O primeiro fala do homem padrão. Qual homem que agrada a Deus? O homem que Anda na lei, que segue a lei. tem o seu prazer. É mais do que andar na lei. É ter o seu prazer na lei. Esqueci de mostrar pra Lívia. Para se ter, Levei e esqueci de mostrar pra ela. para se ter um prazer na lei do Senhor, para se ter um prazer na lei do Senhor, tem que amar ao Senhor do fundo do coração. Não é isso? De todo o coração, de toda a vossa alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo salmo fala do... Das nações. Não é as nações, são um país importante nesse salmo. O reinado Jesus. do ungido de Deus. Reinado do ungido de Deus, do Senhor, Deus e o seu ungido, que é Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Todos os outros salmos são baseados nesses dois. Vamos girar em torno desse assunto, desse título. Vamos dizer que o Salmo 1 e o Salmo 2 são o título dos salmos. Eu gostei de ler o salmo inteiro aquela vez. Eu não vejo a hora de chegar no salmo número. Na verdade, nós deveríamos manter a leitura dos salmos junto com as outras leituras. Porque o salmo coloca louvor e adoração no nosso coração. É verdade. Né? E nós só somos perfeitos quando nós estamos adorando a Deus. Como diz a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster: qual o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e desfrutar ou gozar dele para sempre. Esse é o fim principal do homem. O homem que não faz isso está vazio de significado e sentido. Ele não sabe nem porquê. Experimenta tudo que tem nessa vida. Tudo. Aí até se diverte algumas coisas, né? Oh, comprei um carro zero, que alegria. Mas daqui a pouco ele fala assim: Grande bosta. já falei para você não falar essas palavras. Eu já falei também pra parar. Acabou. Né? Mas é isso. Vamos mudar para esterco. É um esterco. Né? Não seria tão feio, né? Porque a Bíblia fala que a corrida dos ímpios é quase isso, atrás das fezes. O que é um trapo de imundícia, a justiça dos ímpios, do homem? Mas a palavra é feia no nosso dia a dia, certo, Davi? Então o homem está lá com um carro zero, uma casa própria. Essas coisas são boas? São ótimas. Eu quero, peço papai do céu. Mas não chega nem perto do prazer de um dia na presença do Senhor. O salmista Davi vai falar assim: prefiro estar nos teus átrios. É melhor para mim um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Ele descobriu a verdadeira fonte de alegria. Verdadeira fonte de alegria.
A gente deveria buscar o Senhor com ânsias, como uma corça que suspira pelas águas. A corça, ela está com sede. Ela não vê a hora de encontrar um riacho de águas. Ela não vê a hora. Água, preciso de água. Ela encontra, tá ali. Que bom. Aí vai lá. Como uma corça suspira pelas águas. Né? Assim a nossa alma tem que suspirar por Deus. Deus vivo. A gente está estudando, e a gente está já no segundo mandamento. Não é isso? 49 e 50. Qual é o segundo mandamento? Hoje a gente vai fazer tudinho aqui, tá? Vamos fazer só essa aqui, ó. Mas antes vamos orar e vamos louvar o hino 1. Pai querido, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos ensina. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está tão disposto a saciar a sede da nossa alma. Obrigado porque pelo Teu Espírito Tu nos ensinas o que é realmente bom, o que é realmente valioso, o que é realmente verdadeiro, o que é realmente a virtude. Nós queremos mais de Ti, mais do Seu Espírito, mais da Sua santa lei. Nós não queremos ser como aqueles que desprezam a Sua lei. Nós queremos a Tua lei, que é santa, que é pura, que é amável, que é justa, que é tão doce, mais doce que o mel. Dá-nos, Senhor, de beber da Sua palavra, como uma água pura que purifica nossas vidas, que nos santifica, que santifica a Sua igreja, separada para Ti, para pertencer unicamente a Ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, abençoa nossa família, recebe o louvor que Te é devido. Recebe, Senhor, o louvor que Te é devido. Ó, diante do Seu trono, diante do Seu Filho, à Tua destra, nós nos prostramos e adoramos. Que nós sejamos cheios do Seu Espírito, pois só o Teu Espírito conhece as profundezas do Seu ser. Que Ele nos revele o tamanho, a profundidade, a altura, a largura do Teu grande amor. Obrigado por Teu perdão. Obrigado por Teu pacto com o Teu Filho em nosso favor. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor, por ter feito com que nós fôssemos filhos Teus, filhos da família da aliança, membros da família da aliança. E assim, ó Deus, nós conclamamos e reclamamos todas as bênçãos do pacto, enquanto Tu nos guias, Senhor, em obediência à Sua lei, em tudo que pensamos, fazemos ou falamos. Que o Senhor derrame Suas copiosas bênçãos, Suas abundantes bênçãos, dessa mesa tão plena que Cristo tem feito para nós, pela justiça do Teu Filho Jesus, não a nossa. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Salmo 1. Quão bem-aventurado é o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está,
e em dia e noite nela meditar. Tal como arbusto à beira de água está, e em tempo próprio fruto ele dá. Sua folhagem nunca desvanece. Tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar. São como a palha ao vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derribados. Do justo Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Amém. Vamos então à pergunta 49 do Breve Catecismo de Westminster, que diz: qual é o segundo mandamento? É a resposta. O segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma de tudo que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Então este é o segundo mandamento, a despeito de terem tentado separar, né, os mandamentos de uma maneira diferente, a ponto de suprimir este mandamento aqui, né? Mas este é o segundo mandamento. Ele é distinto do primeiro. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Então o primeiro mandamento ele diz: não terás outros deuses. O segundo diz: não farás para ti imagem de escultura. Ah, mas isso não tem a ver com os outros deuses? Também. Mas também tem a ver com um culto que é falso. Quando você pega e procura fazer uma imagem de Deus, você peca do mesmo jeito. A gente vê isso logo lá no povo de Israel. Moisés sobe para o monte para receber as leis. Demora 40 dias. Demora um tempo lá no monte. O povo fala assim: não sabemos o que aconteceu com Moisés. O que vai ser de nós? O povo então fala assim: chega lá no irmão de Moisés, Arão, e fala assim: Arão, está contigo. Vamos. Na verdade foi o contrário, né? Na verdade foi o contrário, ele que deu a ideia. Não, sim, ele deu a ideia. Só que o povo pediu. Falei: lidera a gente aí. O que a gente vai fazer? A gente tem que, entre aspas, né, adorar a Deus. Aí, beleza, então tragam-me as joias que vocês têm, o tesouro, né? Vamos pegar essas joias e vamos derreter e fazer um grande bezerrão, né? Bezerrão de ouro, e ele vai ser adorado, vai ser nosso Deus. Só que quando eles prestam a adoração a este bezerro de ouro, eles dizem o seguinte: esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Eles estão querendo adorar a Deus. Qual foi Deus que tirou eles da terra do Egito? O Deus de Moisés. O Deus que fez aquelas 10 milagres lá, mandou as 10 pragas, arrasou com os deuses do Egito. Mostrou assim: quem manda sou eu. Esses deuses do Egito são falsos e não vão protegê-los.
Pode vir as magias, macumba, tudo que quiser fazer. Arrasou com o Egito. Toda aquela magia, aqueles espíritos demoníacos lá, né, aqueles deuses falsos. E libertou o seu povo. E a gente já viu lá na primeira... qual que é a introdução aos 10 mandamentos. O que Deus fala para o povo? Ouve, ó Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então ele fala assim, foi eu que tirei vocês. E agora Arão pega e faz um bezerro de ouro e fala assim, esse foi o Deus que tirou a gente da terra do Egito. Ele está querendo adorar a Deus. Só que na cabecinha dele ele inventa uma imagem, né? E o Senhor trata de proibir tudo isso aí. Trata de proibir tudo isso aí. Nesse mandamento. Não façam para ti imagens de escultura. E ele fala assim, e é sério. O que eu estou falando com vocês é sério, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Toda vez que Israel inventou uma adoração que não era a determinada pelo Senhor, que não era determinada pelo Senhor. Quem dá as leis é Deus, não é o homem que tem que inventar. Então, ele fala assim, eu vou visitar até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Ou seja, você fazer imagem de escultura de qualquer tipo, mesmo que seja ligado à fé verdadeira, você comete pecado e aborrece ao Senhor. Você aborrece ao Senhor. E o Senhor julgou o seu povo muitas e muitas vezes por causa disso. Mas ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Ou seja, o que o Senhor falou, o que o Senhor mandou, é isso que nós vamos guardar. Porque eu quero ser dessa geração aqui, que ele faz misericórdia. Eu não quero aborrecê-lo. Eu quero ser dessa geração que a misericórdia dele é derramada. Que o ama, daqueles que me amam, que guardam os meus mandamentos. Eu quero agradar ao Senhor. Abra a Bíblia, lê e obedeça. Simples assim. Abra os mandamentos de Deus, leia e obedeça. Vê o que Jesus ensinou, leia e obedeça. O pessoal costuma fazer distinção entre o que foi dado a Moisés e o que está no Novo Testamento. Nada mais longe da verdade. O que está ensinado na lei, Jesus repetiu. E mostrou a profundidade das leis de Deus. Então a gente tem que ler a lei com reverência, e obedecer. Então na pergunta 50, que é a próxima pergunta, diz assim: o que exige o segundo mandamento? O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Então Deus já está falando assim, vocês querem me cultuar? Cultuem conforme eu ordenar. Não inventem. Mas tem um grupo aqui de irmãos que eles amam a Deus e eles inventaram um jeito novo aqui de adorar a Deus. Eles tiveram uma criatividade aqui. Não. Deus mandou? Então não quero saber disso. Não quero saber nada disso. Quero saber o que Deus mandou. Vai ter muito cristão hoje que vai ouvir uma mensagem dessa e vai desprezar e até zombar. Problema deles. Problema deles. Depois eles vão prestar conta para Deus. Por que vocês inventaram o culto daquele jeito, se eu não mandei? Por que vocês inventaram? Por que vocês fizeram imagens? E outras coisas mais. Por
Por que vocês se tornaram palatáveis as coisas para o homem carnal? Porque vocês tornaram o culto agradável, não a Deus, mas aos homens pecadores. Por que vocês quiseram agradar os homens pecadores? Porque vocês quiseram agradar o Estado. O Estado deu uma pressão numa igrejinha ali, baixou umas leis. Vamos adaptar o culto ao que o Estado está mandando. Tudo fora do que Deus tinha mandado. Então tem todos esses desafios, tudo isso aqui. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não faz. Você percebe que nesse salmo tem tudo a ver com o culto puro? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Deus está falando assim, eu vou dar meus mandamentos, minhas leis para vocês. Vocês, meu povo, terão prazer nas minhas leis. Quem não é meu povo, não terá prazer. Eles vão inventar outras leis. Eles vão achar outros deuses e vão inventar outras leis a partir desses deuses. O Rushduni fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, aquele que dá as leis que você segue é o seu Deus. Então, se as leis do Estado sobrepujam as leis de Deus na sua vida, o Estado é o seu Deus. Não é mais o Deus da Bíblia. Então, quando vem um e outro e os dois se conflitam, o que acontece? O cristão fica do lado de Jesus. Né? Lembra o que acontecia no Império Romano? Os primeiros cristãos? O Império Romano dizia assim, só tem um Senhor. Até os judeus falaram isso na época. Não temos outro Senhor que senão César. Quando Pilatos disse para eles, não, ele é o rei de vocês. Esse Jesus aqui é o rei de vocês. Não temos nenhum outro Senhor senão César. Né? Então, naquela época era assim. O César era o Deus. Né? Tinha que falar, Ave César. Ave César. Mas aí chegava na hora do cristão falar Ave César. Ele fala assim, Jesus é o Senhor. Não, você tem que falar que César é o Senhor. Jesus é o Senhor. Pronto. Espada. Decapita ou vai para o Coliseu ou enfia uma espada na barriga. Morre. Eles estavam prontos a ficar do lado de Cristo até a morte. Contra tudo e contra todos. Mas é só acender um incensozinho pro Estado, para César, você vai ficar vivo. Não, minha consciência está cativa a Cristo. Era assim. Então o segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Amém. Ponto. Essa Bíblia que está na sua mão aí, Davi, você tem que apertá-la firme no seu peito. De todas as coisas do mundo que você tem que se agarrar, aqui tem uma mesa recheada, né? Bolo, café, de tudo isso aqui, de tudo que é no mundo, você tem que se agarrar nessa Bíblia. Isso aqui está a palavra de Deus. E não é o livro em si, mas o que está aí. Porque o livro em si sozinho não faz nada. Essas palavras têm que estar no seu coração. Então, no nosso comentário aqui, que é do Leonard Van Horn, ele vai fazer alguns comentários sobre essa pergunta. Sobre essas perguntas, né? Então ele faz algumas perguntas para expandir aqui as ideias. Vamos ver se é interessante. Tanto o primeiro como o segundo mandamento se referem ao culto. De que modo diferem? Interessante isso aqui, né? Entender essa diferença. O primeiro mandamento trata do objeto de culto. Então, aquela diferença que tinha mencionado, né? O primeiro mandamento fala sobre
que Deus adorar. Somente o Deus verdadeiro. Só tem um. O segundo como. E o segundo é o como. Exatamente. Está antecipando as ideias, né? Então, o primeiro é o objeto de culto. Quem é? O Deus vivo e verdadeiro, nosso Deus. Que seja bendito para sempre, nosso Pai. O segundo mandamento trata dos meios de culto e da maneira como o adoramos. Quais são esses meios de culto? Os meios de culto são as ordenanças que Deus apresentou em sua palavra. Então, por causa da falta de cultura bíblica e de reverência a Deus e sua palavra, o homem fala assim, não tem tudo na Bíblia, então vou inventar. Vou inventar como culto a Deus. Aí faz uma rave para Jesus. Sai todo mundo pulando lá, na presença de Jesus, entre aspas, até soco na cara rola lá no meio. Tem igreja que tem, né? Ringue, né? Ringue. Quer fazer Muay Thai, jiu-jitsu? Vai lá, faz. Lá na academia. Não fala que isso é culto para Deus. Que não é. Quais são essas ordenanças? O Catecismo Maior cita-as como sendo a oração. O que é um culto a Deus? A oração e ações de graça em nome de Cristo. A leitura, a pregação e o ouvir a palavra. A administração e a recepção dos sacramentos. A mesa do Senhor, nos cultos, onde tem a mesa do Senhor, a ceia, onde nós comemos do pão e do vinho. Espiritualmente, com a bênção do seu Espírito, nós participamos do Senhor, em memória de Cristo. E também nos dias que tem o batismo, a ministração do batismo e a recepção dele por parte do batizando. O governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a Ele. Então, eu acho que está bem definido biblicamente o que é um culto puro a Deus. Culto puro a Deus, né? E o Espírito Santo abençoa cada um desses itens, quando eles são feitos de acordo com a palavra. Como nós cristãos devemos fazer para receber essas ordenanças? E aí, como que faz? Devemos recebê-las, aprovando e abraçando-as, observá-las, fazendo o que é nelas exigido, sempre conservá-las puras e íntegras, guardando-as de corrupção. Então, o cristão é alguém que está o tempo todo, ainda mais nessa geração tão corrompida, tão desprezadora da palavra de Deus. Ele está o tempo todo atento a tudo que ocorre naquilo que chamam de culto a Cristo e a Deus. Eles falam, isso é um culto solene a Deus? O cristão que zela pelo nome de Deus, que zela pela igreja, que ama a igreja do Senhor, que ama os seus irmãos, que ama a Deus, que ama a palavra, ele está sempre assim, isso aí é um culto mesmo ou não? Isso aí que estão fazendo. O que é isso? O que é isso que estão fazendo? Isso não está previsto na palavra de Deus. Ele se entristece. Com tudo que está fora da palavra de Deus, ele se entristece. Ele olha e fala assim, isso não é de Deus. Isso não agrada a Deus. Deus não mandou fazer isso. E pelo contrário, ele se alegra com tudo que Deus ordenou. Esse culto foi tudo ordenado por Deus. Teve a pregação da palavra, teve os louvores. Os irmãos estão aqui reunidos com o coração puro, compartilhando da presença de Deus. Estão unidos em amor. A palavra foi pregada com fidelidade. Os sacramentos foram ministrados com fidelidade. Então ele está sempre atento a tudo isso aí.
Está sempre disposto a ser usado pelo Espírito Santo para abençoar seu irmão. De todas as formas que o Espírito Santo concede a cada um. Ele está sempre zelando por isso, pelo que está na palavra. Qual o significado de não fazer qualquer imagem de escultura? Significa que não devemos tentar representar Deus por meio de objetos materiais e nem de adorá-lo por meio de tais imagens. Deus parece o Zeus de barba branca no céu jogando raios. Não. Parece o Netuno sentado no trono lá no meio do mar. Não é. Deus não é desse jeito. Jesus também, ele é Deus homem. Ele não pode ser representado por meio de uma imagem de um homem, porque ele não é só um homem, ele é Deus. Como você vai representar um Deus homem? Então, a gente não faz imagens de Deus. Deus abomina essas coisas. Mas isso vai ajudar os leigos e as pessoas, mas as crianças a entender Deus. Nossa, vocês são mais inteligentes que Deus. É isso que eu acho que eles pensam. Nós somos mais inteligentes. Porque se Deus fala assim, nossa, vamos ajudar o povo de Israel a me adorar. Ô Moisés, faz um homem assim mais ou menos. Faz um homem alto, sei lá, uma estátua. Tipo aquela de Nabucodonosor, uma estátua grandona. Para representar a minha magnitude, a minha grandeza, né? E aí o povo vai entender que eu sou grande, que eu sou, né? O povo vai entender, o povo leigo. Esse povo é leigo. O povo de Israel era leigo, ok? E Deus não mandou fazer nada disso aí. Não mandou fazer nada disso aí. E as que ele mandou, né? Mas Deus mandou fazer os querubins. Né? Deus mandou fazer os querubins para botar lá no Santo dos Santos. Ok, mas ninguém via. Ninguém via. Não era para adorar. Não era para se prostrar diante do querubim. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e rapidinho, só botava o sanguinho lá e saía. Dava nem tempo de ver direito. Entrava, botava o sangue do propiciatório lá e saía antes de ser fulminado, se tivesse dando bobeira lá. Fazia qualquer coisa errada, morria lá dentro. Não era para adorar querubim. Ok, Deus não mandou fazer aquela imagem para adorar querubim nenhum. Ele fez a serpente. Mandou fazer a serpente lá para curar quem fosse picado, né? O pessoal pecou, né? O pessoal pecou, ficou doente lá com a picada da serpente, né? É a maldição que Deus mandou para o povo. Aí o povo estava sucumbindo lá. Moisés falou: Senhor, tem misericórdia do povo. Falou: tá bom, Moisés, faz uma serpente. Quem olhar para a serpente vai ser curado. Mas foi algo pontual. Curou, guarda essa serpente aí. O povo pegou essa serpente e quis adorar depois. Chamou até, lembra o nome que chamou a serpente? Lembra? Uma coisa com S, eu acho. Neustan. Chamou de Neustan. Começaram a adorar a serpente. Deus mandou fazer. Foi que Deus que mandou fazer a serpente. Então a gente pode adorar, né? Começaram a adorar a serpente. Aí foi lá um rei, agora não estou me lembrando o nome, mas um rei piedoso, um rei que realmente entendia a palavra de Deus, foi lá e falou assim: esse povo está maluco. Bebeu. Foi lá e destruiu a serpente. E Deus se agradou dele. Que a serpente não era coisa nenhuma para ficar exposta para adoração lá. Mas era um instrumento de graça. Foi um instrumento de graça. Olha, a serpente foi usada como um instrumento de graça divina para curar as pessoas.
uma relíquia. Né? Vamos deixar exposto para todo mundo ver e adorar, tocar, beijar, né? Fazer o sinal da cruz. Não. Um rei piedoso foi lá e mandou destruir. E Deus se agradou dele. Obviamente que aquela serpente era pontual na progressividade, na progressão da revelação divina. Ela apontava para quem? Para Cristo. Serpente é um símbolo do pecado. Cristo se fez pecado por nós. É isso que a gente deveria aprender dessa serpente. Que a gente não precisa fazer nada para sermos salvos por meio do Cristo que se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós para quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E só precisava olhar e crer na palavra que Deus tinha enviado para Moisés. Quem olhar será salvo. Se não me engano, em Isaías fala assim: Deus conclama o seu povo, olhai para mim, conclama o mundo, olhai para mim, vós todos os confins do mundo, olhai para mim. Ele não está falando assim, trabalhai para mim. Ele não está falando assim, fazei obras para mim, né? Fazei sacrifícios para mim, fazei penitências para mim. Ele não está falando nada disso. Ele está falando, olhai para mim e sede salvos. Aquele povo só precisava olhar para a serpente. Jesus já veio. Nós só precisamos olhar e crer no Evangelho. Senhor, eu olho para o seu sacrifício. Eu olho para o fato de que tu foi feito pecado por mim. E que o Senhor, graciosamente, para aqueles que creem, que olham para ti, tu fazes justiça de Deus. E eles são agora seu povo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Fé é você ouvir a palavra de Deus e falar assim, é de verdade, eu creio. Se você quiser acrescentar qualquer outra coisa, você não está realmente crendo. Eu creio, mas eu quero acrescentar um negócio aqui para ajudar. Não, ele falou que é só crer. Você não acredita nele? A pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas, se você não acredita no que ele disse, é só crer, é só olhar para ele. Olhai para mim, vós todos confins da terra, e sede salvos. As pessoas não olham, não creem. Porque Deus concede isso para os seus eleitos. Mas os eleitos irão fazer isso. Eles vão, com a graça do Espírito Santo, a irresistível graça, né, dada pelo Espírito de Deus, eles vão, no chamado do Evangelho, olhar para Cristo e ser salvos. O Espírito Santo vai operar essa obra nele. E sabe por que é assim? Efésios diz, pela graça sois salvos, por meio das obras? Não, por meio da fé. É um olhar para Cristo de mãos vazias. Não tenho nada para oferecer, eu só venho com as minhas mãos vazias, olhando para ti, para receber tudo. A fé é essas mãos vazias, para receber tudo que Cristo fez. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que, aí é o objetivo de Deus, para que ninguém se glorie, para que a glória seja toda do Senhor Deus. O Senhor Deus disse, a minha glória eu não darei a outrem, eu não vou dar para ninguém, minha glória é minha. Certo, Davi? Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E uma vez que nós somos salvos, aí o próximo texto sim vai fazer sentido.
porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Uma vez eu falei para minha mãe assim: não coloque a carroça na frente dos bois. Então não precisa fazer obras para ser salvo, então vou andar de qualquer jeito. Falei: calma, a gente não precisa fazer obras para ser salvo, é o contrário, a gente é salvo para fazer boas obras. Tá bom? Então, eu vou finalizar com esse texto aqui rapidinho. Deus zeloso. Ó Deus zeloso, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, do 5 ao 6. A palavra zeloso significa zelo justo. É o ensino de que só ele tem direito sobre o amor de seu povo. Há 2 sentidos nos quais essa descrição de Deus pode ser entendida. No bom sentido, ele é zeloso por seu povo. Ele os guardará, ele os protegerá, ele os defenderá contra todos os seus inimigos. Seu povo, seu pela fé em Cristo Jesus, é muito querido ao seu coração. Ao olhar do alto seu povo, ele os vê em suas tentativas de andar com ele a cada dia e fica enternecido. Sabe o que é enternecido? De terno. Ternura. Sabe o que é ternura? Tenha ternura com seus pais, tenha ternura com seus amigos. É um zelo amoroso, né? Ser terno, ser amoroso, carinhoso. Então ele... Onde está? Perdi aqui. Ele fica enternecido, né? Ele vê, ao olhar do alto seu povo, ele os vê em suas tentativas de andar com ele e a cada dia e fica enternecido. Então, todos os nossos desejos de andar com Deus, né, agradam a ele, ainda que não sejam muitas vezes perfeitos, né? Nós falhamos muitas vezes, mas o cristão é alguém que, pela ação do Espírito Santo, está sempre sendo moldado à imagem de Cristo, sempre desejando mais dele. Então, tropeçou, levanta, continua. O tempo que ele passa com Deus é muito maior do que o tempo que ele passa com o pecado. O pecado é só um tropeço. Seria diferente do um pecador desalmado, né? Que vive pecando o tempo todo. A vida dele é pecar. Pecado atrás dele. Quando o Espírito Santo regenera alguém pela palavra de Deus, as pessoas passam a andar na lei de Deus. Por vezes ela tropeça, mas é aquele gráfico assim, né? A maior parte do tempo o cristão está com seu coração cheio de desejos pela presença de Deus. Ele quer muito que acertem o passo ao dele, que nunca corram à frente nem fiquem para trás, que deem cada passo com pleno conhecimento, a cada momento de que estão guardados no seu amor. Qualquer coisa que aconteça com o seu povo, acontece com ele. Ele assente, tem verdadeira empatia com seus filhos. Sabe o que é empatia? É se comunicar de tal forma com o outro que você sente as dores do outro. É se importar com o outro, né? Essa é a empatia. Há outro sentido no qual isso pode ser entendido. Nesse sentido, Deus tem ciúmes de seu povo, né? Então a gente está falando do zelo de Deus. O zelo de Deus muitas vezes é o cuidado dele, mas pode ter outro sentido, né? Que é esse o segundo aqui, que é o ciúmes. É um zelo que ele arde e fala assim: agora eu vou disciplinar meu povo, que eles foram atrás de outro marido, né?
Deus, ele é o marido da sua igreja. Então, se a gente se desvia após outros deuses, ele tem ciúmes. E se ele tem ciúmes, e se você é realmente filho de Deus, ele vai destruir esses seus amantes. Se ele realmente te ama. Se ele não te ama, ele vai te deixar para lá. Você vai ser destruído finalmente com todos os seus amantes, seus ídolos. Mas se ele te ama, ele vai destruir seus ídolos. Ele tem ciúmes no sentido de não querer que prestem culto a imagens gravadas ou esculpidas, nem que adorem falsos deuses, ou corram atrás de coisas que os distanciam dele próprio. É como se não suportasse ter um rival de maneira nenhuma. Ele não quer que seus filhos sigam atrás de qualquer coisa, quer boa ou ruim, que impeça o culto a ele. Nosso amor, nossa maior adoração precisa ser prestada a ele. Somente. Então, a gente falou no último culto, né? Aqui. Ele faz as coisas para o seu povo. Mesmo esse zelo, né, pela sua glória, o John Piper explica muito bem isso aí. Por que Deus zela pela sua própria glória? Porque a glória dele é o melhor que ele pode dar para o seu povo. Então, se ele deixar a glória dele de lado, ele vai estar impedindo que o seu povo tenha o melhor que eles poderiam ter. Então, ele está cuidando do seu povo. Devemos examinar-nos diariamente para ver se estamos ou não seguindo o bem de perto. Há muitas formas pelas quais nosso amor pode ser desviado. É bom nós nos lembrarmos sempre de que Deus é um Deus zeloso. Cioso é uma palavra diferente aqui, não sei se é eu não conheço essa palavra. Cioso. Cioso de seus direitos. Não sei se é uma grafia errada ou se existe essa palavra. Cioso, com C. Que tem ciúmes ou zelos. Por amizade ou por amor. Então tá, uma palavra nova, hein? Cioso. Zeloso. Cioso é a mesma coisa. E que nós devemos nos preservar de complicações. Nunca devemos dar motivos ao santo ciúme dele. Devemos orar a cada momento, pedindo que ele nos conserve tão perto de si que sintamos no mesmo segundo, quando nosso amor para com ele estiver sendo esfriado por coisas contrárias à sua vontade em relação a nós. Se fizermos isso, ele estará zeloso a nosso favor e não ciumento contra nós. E assim bênçãos fluirão dele para nós, tudo para a sua glória. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Né? A gente, meditando nas coisas de Deus, a gente vai ver que tudo que ele faz é por conta da sua glória e por conta do amor dele para o seu povo. Quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, mais nós vamos aprender sobre o amor dele por nós. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por este momento de meditação na sua palavra. O Senhor nos guarde, Senhor, no seu amor, debaixo das suas asas, nos revista com teu poder do seu Espírito Santo, para que nós possamos combater o bom combate, ficarmos firmes ao lado da tua palavra, da tua verdade, contra o mundo, contra o diabo, contra a nossa própria carne, que nós os destruamos e fiquemos, Senhor, firmes para desfrutar, Senhor, da glória contigo. Possamos vê-lo sempre sentado à destra de Deus, como Estevão, que pôde, Senhor, ficar ao lado da sua palavra, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo, Senhor, escorraçado pelo mundo, um homem do qual o mundo não era digno. Ele pôde olhar, Senhor, para ti, à destra do nosso Pai, o poder. Ele pôde olhar os céus abertos. É isso que queremos, Senhor. Queremos ficar, Senhor, tão cheios do teu Espírito, tão cheios da sua palavra, que nós possamos, ó Deus, mesmo debaixo do ódio do mundo, o mesmo ódio que eles deram ao teu Filho,
nós possamos, Senhor, mesmo debaixo de sermos apedrejados pelos homens que não te amam, olhar e ver os céus abertos e desfrutar de uma paz profunda que o mundo não pode dar e de uma esperança de glória eterna que o mundo não pode dar. Nós nos regozijamos em Ti, nos alegramos em Ti, Pai, no Teu Filho, nas Tuas hostes de anjos que o Senhor nos manda para proteger-nos, dar-nos vitória a cada dia, dirigir nossos passos, fortalece a Sua igreja em todo o mundo, nossos irmãos, para a glória do Senhor, e que o Seu reino cresça e domine sobre tudo. Em nome de Cristo. Amém.